Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo, para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão referente à playlist de título Sociologia, onde aqui vocês vão entender qual que é a relação do iluminismo com a sociologia. Eu já falei sobre o iluminismo, de forma meticulosa no vídeo anterior, tratando-se dessa playlist. Então, se você quiser ter uma visão holística com relação ao assunto, você pode entrar no canal e procurar a playlist de título Sociologia. Então, o que é que acontece? Para contextualizar e vocês entenderem essa relação, Wright Miles, ele afirmou que a sociologia não iria ser apenas uma disciplina acadêmica, Seria aí uma forma de argumentação pública, onde essas argumentações seriam capazes de revelar as transformações sofridas aí no cotidiano e os processos mais amplos de mudança histórica. Então, o que é que Wright ele quis dizer com isso, Bem, ele quis dizer que se uma pessoa vai contar a história da sociologia, se um professor ele vai dar aula de sociologia, essa narrativa ela não deve se limitar apenas à descrição de autores, à descrição de escolas, a pensamentos, a instituições. Não, há uma necessidade dentro desse contexto, há uma necessidade muito grande de atentar-se às formas distintas, pelas quais a imaginação sociológica se consolidou na Europa e como que ela foi recepcionada aqui no Brasil, como que ela chegou aqui no Brasil, como que ela se estabeleceu aqui no Brasil. E aí falar de imaginação sociológica diz respeito à especificidade, do vocabulário este utilizado pela sociologia, como também as singularidades do pensamento social no Brasil. Não basta apenas falar dos pensamentos dos teóricos, mas falar das singularidades do pensamento social no Brasil. Então, essa imaginação sociológica é o que possibilita, de fato, compreender como que a sociologia ela se fez presente nos diferentes debates contemporâneos, travados no nosso país, a respeito de temas e questões que são aí fontes de aflições, E aí você me pergunta, Carla, mas quem é esse Wright Miles na fila do pão? Esse cara aí que falou essas coisas, esse cara aí que veio mencionar como que a sociologia ela deve ser conversada, elucidada, explanada. Bom, esse cara ele é um sociólogo norte-americano, ele é mestre em artes, é mestre em filosofia e sociologia, E além de ser mestre em sociologia, ele é doutor em sociologia. E aí ele tornou-se conhecido porque ele desenvolveu uma teoria que criticava as duas principais correntes ideológicas do mundo ocidental, que é o capitalismo e o socialismo, onde são temas que a gente vai ver mais para frente, E segundo Wright, ambas, tanto capitalismo quanto socialismo, ambas as correntes não estavam preparadas para as constantes mudanças sociais. Então ele desenvolveu uma teoria que criticava essas duas principais correntes ideológicas. E aí é consensual entre os historiadores, que o iluminismo representou a grande mudança intelectual que veio abrir portas para uma reflexão sobre o mundo social. E é aí que está a importância do iluminismo para a sociologia, e é por isso que, a priori, o primeiro vídeo da playlist foi falando minuciosamente sobre o iluminismo, Bom, a vida cotidiana, antes do iluminismo, ela era explicada por meio das tradições,
ela era explicada por meio dos hábitos, e isso não podia ser questionado, né? Não existia aí um pensamento social. A religião, ela produzia uma visão global sobre o mundo, sobre seus processos, né? E não se concebia que as relações sociais, que as relações entre os homens pudessem ser destacadas como objeto de conhecimento científico. E foi aí, gente, que o iluminismo produziu uma alteração significativa na maneira de pensar, né? O iluminismo foi praticamente uma janela aberta, né? Abriu a mente das pessoas e, como sabemos, a sociologia hoje nos ajuda a ser racionais, a ser lógicos, né? E o iluminismo foi o momento em que as pessoas pararam de aceitar aquelas respostas prontinhas, né? Sobretudo proveniente da igreja, né? Que vinha aí com respostas muito prontinhas para todos os acontecimentos, e isso não podia ser questionado, isso não podia ser refletido, isso não podia sofrer mutação. Era aquilo e pronto, né? Então a resposta da igreja era de que tal acontecimento se deu porque Deus quis, e só, sabe? Isso não poderia haver um debruçamento sobre isso para questionar, para duvidar, para estudar, para ir além, para ir a fundo, né? Então, a partir do iluminismo, o meio social, o contexto social começou a pensar com as suas próprias cabeças, né, indagando, lançando aí novos questionamentos, né, e consequentemente novas explicações para os acontecimentos começaram a surgir, tá bom, gente? Então é isso. Bom, meu e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo, certo? Quem tiver dúvidas, manda o seu e-mail e eu trago para a playlist Carla Responde, certo? Eu só peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque a minha caixa de e-mails está saturada, né, de e-mails, então eu vou respondendo aos pouquinhos por ordem de chegada, então possa ser que demore um pouco até que eu venha ter acesso ao teu e-mail e trazer para explanar aqui na playlist Carla Responde, tá bom? Então, muito obrigada, gente, mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.